Então, deixa eu te contar, eu tava ficando com esse cara, eu tinha, sei lá, uns 2 meses, mais ou menos. Nossa, a gente tava super se curtindo, a gente tinha tudo a ver. Eu não tinha bem certeza se a gente tava namorando ou não, eu via ele, tipo, uma vez na semana, 2 vezes, dependendo, porque correria, né? E aí, lembra que eu te contei que eu tava esperando uma proposta de trabalho para outro estado? Pois é. Aí, no fim, eu consegui. Aí, um emprego super bom, assim, uma oportunidade que não dava para dizer não. Só que, né, eu tava ficando com ele e tal, a gente tava se curtindo e tudo. E aí eu fui falar pra ele assim, então, eu tô indo pra essa outra cidade, eu queria saber se tu vai comigo. E ele olhou pra mim e disse assim, não, eu fiquei muito brava. Aliás, brava, decepcionada, e agora eu não sei o que fazer. E essa história não é minha, mas poderia ser. Olá, eu sou Thay Baranhana, eu sou uma nerd especialista em moda e aqui comigo hoje eu tenho uma presença mais do que especial porque hoje é dia 12 de junho, dia dos namorados, sim. Um abraço para todos os apaixonados que estão nos assistindo aí. Mas antes de mais nada, antes da gente falar sobre amor, ou seja lá o que for, ou cilada, não era amor, era cilada. Eu preciso apresentar os meus convidados, porque eu não ia conseguir falar sozinha a respeito disso. No meu lado direito eu tenho Isa. Isa que é psicóloga. E também o meu parceiro de longa data, que vocês já conhecem, que é o Davidson. Por favor, Isa, se apresenta pra galera. Oi, galera, eu sou a Isa, sou psicóloga, sou especialista em existencialismo sartriano, atendo casais, atendo adultos e casais e adoro o tema amor e relacionamentos. E quem não gosta, não é mesmo? E você, Davidson, caso alguém não tenha visto o primeiro vídeo do canal? Oi, gente, me chamo Deison, sou maquiador, sou estudante de História e eterno coração partido. E quem não, não é mesmo? E quem não, e quem não. Na verdade, eu trouxe o Davidson e a Isa para conversar, porque essa semana tive uma conversa com um amigo meu, um homem hétero, solteiro, que me relatou uma história que aconteceu com ele, e ele me disse o seguinte, abre aspas, ninguém sabe mais ter nada leve. Todo mundo quer tudo pra ontem. E foi por isso que eu trouxe a Isa e o Davidson aqui com um relato. Esse relato é um caso real, tá, gente? De um dos nossos seguidores. Eu abri uma caixinha de perguntas na sexta-feira, dizendo assim, gente, eu quero os causos na minha mesa. E aí algumas pessoas me mandaram, esse caso é um caso real, de alguém que me mandou. E aí eu acho que a primeira coisa que a gente podia fazer, Isa, e aí tu pode trazer a tua área profissional para isso, vamos pensar juntos aqui a respeito desse primeiro caso do. Estamos ficando há 2 meses, os sinais são meio difusos, não são totalmente claros. Eu nunca falei que. E aí tu convida a pessoa para ir embora contigo para outro lugar, abandone tudo e venha comigo. O que tu pensas a respeito disso? Primeiro como terapeuta. Como terapeuta, eu sempre gosto de ver com mais detalhes a situação. Vamos olhar para o outro lado, né, menina? Mas eu acho que faz a gente pensar sobre essa questão de 8 ou 80. De ou a gente ama ou a gente odeia, ou a gente casa ou não quer mais nada nessas situações. Então, não teve ali um espaço, por exemplo, nessa situação de visitar, de continuar ficando, de ver se a pessoa realmente quer aquilo, se quer. Gente, a gente tem a participação especial da Dulce aqui, que é a cachorrinha da Isa. Dulcineia, olha lá, ó. Essa dualidade faz a gente cair justamente num desespero, né? De ou a pessoa fica comigo para sempre, vai morar comigo lá no outro estado, ou perde tudo que tem, né? Não fica num equilíbrio. Não existe meio do caminho, né, Isa? Não existe meio do caminho. E acho que esse seria um ponto inicial para a gente refletir, assim, dessa dualidade, dessa dicotomia de sensações, de estados, né, de onde que tu vai estar com a pessoa, o que tu vai estar fazendo com a pessoa. Seria o primeiro ponto. Seria o primeiro ponto. Davidson, e tu, quando tu observa
como homem também, né? Uma situação dessas, o que tu enxerga de fora como uma pessoa que estuda, que é um intelectual, que. É um intelectual, gente, eu deixo Enxerga falar de melhor do que eu intelectual. sou, gente. Mas não, mas agora eu entendo a tua pergunta. A primeira coisa que eu acho que a gente que é das humanas, tem três aqui, cada um nessa área, mas ambos das humanas, será que a pessoa entende o que que é relacionamento, o que que é amor, o que que é afetividade? Porque a gente tem um consenso que todo mundo nasce sabendo amar. Só que a gente é vitimado por uma construção social do que deveria ser amor. Filme da Disney, né? Uhum. Enfim, livro que a gente vai ler de romance, o Crepúsculo, enfim, são várias. Essa coisa de. Inclusive, se a gente pegar essas últimas obras de romancescas de adolescente, a gente vê muito esse fator do amor à primeira vista, né? A gente É amor viu, desde o é a começo. pessoa da minha vida, ela é perfeita, me encaixa nessa. E aí, o que que acontece com uma pessoa que foi exposta a essa informação durante toda a sua formação de psique, de leitura, de subjetividade, o que que acontece quando ela descobre que, na verdade, essa conexão ela é construída, ela não vem Uhum. pronta, E que, sabe? na verdade, hoje a gente tem um termo, e aí a Isa pode falar melhor, que os especialistas chamam de love bombing, né? Que é o perigo justamente de você se apaixonar perdidamente por uma pessoa de cara. Que isso que nos foi ensinado como amor é muito perigoso, né? Porque justamente por causa da construção. E aí, love bombing, Isa, consegue explicar? Sim, tem o love bombing, o ghosting, o Termos em termos, inglês. tem vários termos. Colonizados. Nossa, sim, vocês falam muito bem. O love bombing seria aquela paixão inicial onde tu acha que é o amor da tua vida, que tu cria fanfic ali e não tem problema nenhum tu criar uma fanfic e tudo, ter Todo uma mundo faz paixão, todo isso. mundo faz isso. Mas se agarrar nisso como uma verdade principal, como, não, é isso mesmo, é complicado. É complicado porque a gente pode se perder muito facilmente nisso. Porque aí quando tu vai ver, como o Davidson falou, é uma construção. Quando tu vai para essa construção, para o caminho, vamos supor assim, eu tô no love bombing, a pessoa cai no love bombing também, aí a gente vai tudo junto nisso. Aí vai indo no caminho, vai vendo tanta diferença, né? E essas diferenças, por, por não ter sido vistas antes, por não ter sido, sei lá, compreendidas antes, se tornam muito mais pesadas para lidar se tu já tá no relacionamento sério, se tu já tá naquele compromisso. Então é muito perigoso, muito E perigoso. aí eu vejo muitas pessoas dizendo assim, ai, que na minha cabeça louca é totalmente possível alguém me amar logo de cara. E, gente, não é E que a pessoa. fuja, É, inclusive. exatamente. Por favor, fuja, porque as chances de dar uma merda imensa. Mas não é essa a questão. Eu acho que a pessoa pode te admirar e te achar incrível e foda pra caralho e tudo. Tá tudo certo. É exatamente isso que a gente espera, que a pessoa bata o Mas olho e eu acho diga, que esse é o primeiro passo, esse é né? o Tá. primeiro passo, deslumbramento, mas amor, gente. E aí eu tava conversando com um amigo meu hoje a respeito disso, que foi uma pessoa que também passou por situações ele tava do outro lado, né? A pessoa que não consegue ter nada leve, que daí a gente vai desmembrar com um pouco mais de cuidado, mas ele era essa pessoa. E hoje ele tem um relacionamento super saudável. E ele me disse assim, gente, um relacionamento saudável é incrivelmente entediante. Muito interessante se a gente pegar a raiz semântica da palavra paixão, que é isso que a gente tá falando de. É paixão, né? Ela vem de patos, que é doença. Uhum. Porque, né? E se tu pega isso de tipo, a pessoa mandou uma mensagem, teu coração dispara. Tu vê a pessoa do outro lado da rua, e aí tu fica calculando o que que tu vai falar. Gente, isso não é saudável, sabe? E assim, talvez seja gostoso, mas eu fico assim, ó, até quanto tempo tu sustenta tu viver isso todo dia? Eu tenho uma cliente que ela me relatou uma vez que ela era casada há 11 anos e até hoje, quando o marido dela chegava em casa, o coração dela palpitava. Eu falei, amiga, cardiologista? Não vejo problema nenhum no início, no caso, nem em determinadas situações, no meio e no final da relação, né? Mas quando isso se torna uma questão para a pessoa, onde ela se sente mal com isso, o motivo de ela estar com essas borboletas na barriga é um motivo que não é legal para ela, assim, não é nada saudável.
Claro, daí tem que investigar cada situação, né? Exatamente. Mas não que sejamos contra a paixão e contra, Não, amamos, né? inclusive. Amamos muito. Amamos ter. Agora eu já tô velho, gente. Ai, você está velho, mas você está falando isso porque você está apaixonado. Então tá tudo certo. Tá tudo certo. Deve ter gente olhando pra minha cara e pensando assim, mas Thaís, o canal não era de moda. Eu juro pra Vai vocês que chegar. eu vou chegar lá. Calma. Gente, Dulce, vem cá, Dulce, ela morde. Não, ela só treme. E vocês também podem adotar bichinhos, viu, gente? Não compre, adote. Não compre nós somos a favor desse Seres canal. vivos não Tá podem no- ser mercadoria. Tá? Exato. Vamos voltar ao Ninguém Sabe Viver Nada Leve. Uma coisa que eu vejo muitas pessoas falarem, e inclusive eu já estive desse lado, é de confundir intensidade com a gente tá perdido emocionalmente, assim, em algumas situações, onde, eu sou intenso, eu sou intensa, então por conta disso eu me entrego muito em todas as pessoas que vêm, e é por conta disso que eu sou essa pessoa que quer casar com todo mundo e ama todo mundo. Cara, isso não é intensidade, isso, assim, não é sobre isso a intensidade. E sim, tu pode ser uma pessoa emocionada no sentido de gostar realmente de se relacionar, de ser uma pessoa que gosta de amar de uma forma plural, assim, né? O Chico Mendes falando, eu amo de uma forma plural. Eu amo de uma forma plural. Só que a pessoa, acho interessante, né? Cada um, mas acho interessante de assumir que então é assim e saber onde tá entrando, em cada situação que tá entrando. Nem toda situação, então, pode ser fácil de cair em alguma coisa que nem aquilo que tu realmente quer. Só porque tu idealiza alguém e não necessariamente aquela pessoa. Então, eu quero alguém, independente de como essa pessoa for, só porque eu preciso de alguém do meu lado. Pô, tu tem que ver se tu quer realmente aquela pessoa com as características que ela tem. E isso é muito diferente, né? A questão da intensidade e de se perder no personagem. De se perder no personagem, exatamente. E eu também, assim como a Lisa, eu também já estive muito desse lado do não conseguir levar as coisas com leveza. E eu realmente, é um desafio que eu tenho hoje como mulher, de conseguir ter um pouco mais de leveza nas minhas relações. É um desafio que eu adoraria vencer, que eu trabalho em terapia, porque terapia é justamente por causa disso, porque do outro lado, e como alguém já esteve muito do outro lado, existe um medo muito grande, né? O medo do abismo, o medo de, cara, e se o que é que eu não tô vendo? Sabe? Será que é mais uma cilada? Será que se eu relaxasse um pouquinho as coisas iam fluir? Será que a gente ia engrenar se eu conseguisse só ser eu mesma? Porque aí entra a questão de que tu não consegue nem ser quem tu é. Complementando aquilo ali que tu falou sobre ser mulher e fazer terapia, e eu, como sendo psicóloga, faço terapia e não me isento disso, né? É muito mais fácil, numa perspectiva de gênero, essa parte do amor afetar muito mais nós mulheres. Porque um homem rejeitar a gente tem um significado muito maior do que uma mulher rejeitar um homem, falando numa relação heteronormativa, assim, né? Homem, mulher, mulher, homem. A gente se sente muito mais afetada do que um cara quando leva um toco numa festa, sei lá, ou numa E aí, situação. assim, uma das coisas, e é por isso que eu adorei trazer o Davidson aqui, porque eu acho que daí nós temos o outro lado, né? E como é que é pra ti a rejeição? Eu sei que ninguém gosta de ser rejeitado, ninguém gosta. Mas é que é diferente também, como a Isa tá falando, uma perspectiva heteronormativa. Nunca vivi, apesar de ter ficado com mulheres, nunca namorei uma mulher. Uhum. Só que eu acho também que quando a gente é LGBT, tem uma coisa de que a gente é um pouquinho mais bem resolvido com essas questões afetivas de gênero, porque a gente aceita o feminino. Falando de viadinho, afeminado, parada da infância, que sofria bullying. Então a gente aprende apanhando um pouco, mas aceitar um pouco mais o feminino. O homem, eu acho que esse homem ocidental contemporâneo, que ele atribui o sucesso à força, o sucesso ao prover, A brutalidade. a brutalidade, ele se inibe um pouco do sentir e de discutir o que é sentir. Inclusive, podendo abrir um parênteses aqui, um pouco dessa coisa do incel, do Calvo do Campari existir,
Esses homens que no neoliberal, eles não conseguem mais ser o cara que provê, Não. sabe? Esse dono da casa que mantém que tudo. Então eles não conseguem mais manter também nessa hora do cotidiano a mulher sob guarda deles. Então como é que tu age com isso? Tu diminui o feminino, né? Tu faz ela baixar para te parecer superior porque tu não consegue subir por uma questão social. A Angela Davis vai falar que medidas para si mesmo, quando o problema é coletivo, é alienação. Porque, sabe? Então, tem essa coisa do homem não lidar com sentimento. Aí abro fecho parênteses e sigo. Pergunta para mim como é que o homem lida com isso. Eu acho que ele não lida. Ele não lida. Tu tá entendendo? Eu acho que é justamente isso. O homem tanto não sabe lidar ou não é ensinado a lidar, e aí eu não estou generalizando, a gente está falando de uma maioria e daquilo que tá ali para todo mundo ver. Porque tá na TV, gente. As mulheres estão sendo mortas todos os dias, não por um estranho, pelos seus parceiros, aos quais elas disseram: chega, chega. E é bem complicado também, porque assim, retorno para a tua pergunta. A gente pega e fica pregando saúde mental, e de fato a gente tem que procurar isso, só que quem está se tratando é a vítima, sabe? Por exemplo, o ideal seria que a pessoa que produz a agressão e que ela é doente por si só, porque ela também não soube para ela o que é amor, porque talvez o ideal de masculino dela, produzido durante a vida dela, também não sabia o que era e não tem esse espelho. E a gente aprende a viver em sociedade através de mimetização, né? De se espelhar. Então, o que acontece com o homem que o pai dele, todas as figuras masculinas se inibem de pensar o sentir? A gente produz isso. Então, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo com que as vítimas, as mulheres, o feminino, no geral, se fortaleça e se afastem, né? Se afastem disso porque agride elas. Só que a gente está produzindo também uma sociedade em que as mulheres estão tendo dificuldade de se conectar afetivamente, porque este outro lado que não aprendeu o sentir e que não sarou suas feridas, não se tratou. E aí soma isso a uma questão de efemeridade, né? Dessa efemeridade que as redes sociais produziram, fim de infinito, a gente não conseguir prestar atenção mais que 15 segundos no vídeo, e a gente fica ali rolando e rolando, e as pessoas viram descartáveis, né? O Bauman eu ia das falar. relações líquidas, né? Existe ele é sociólogo, né? Sociólogo. E outras coisas, mas e muitas coisas. Outras cositas más. E assim como nós, ele não é uma coisa só, não é mesmo? E aí ele fala ele tem uma obra chamada Amores Líquidos. Nossa. Que é a modernidade líquida e os amores líquidos. E os amores líquidos, em que ele fala justamente sobre isso. Ele faz um paralelo sobre como o amor e a afetividade se transformaram em um produto. E quando começa a dar problema, a gente descarta. Ele fala sobre a liquidez das relações. E aí, se vocês quiserem dar mais um... Vai lá, amiga. Falarem mais um pouquinho. Eu lembrei justamente do Bauman falando isso, quer dizer, o Bauman falando sobre isso, e tu trouxe vários pontos que daí me lembrou de várias situações, vários autores, e uma autora que fala muito sobre isso, sobre gênero, sobre subjetividade, afetividade, é a Valesca Zanello. Vocês conhecem? Sim. Ela é psicóloga, né, e ela é maravilhosa, e ela fala muito sobre justamente isso, a subjetividade, como ela é construída. No caso da subjetividade, gente, só para dar um contexto, que às vezes a gente pode usar alguns termos que são... E aí a gente não quer ser arrogante aqui, gente. Vamos lá, subjetividade. Por exemplo, tem a subjetividade e a objetividade. A objetividade são coisas mais objetivas. Mais práticas. E a subjetividade é aquilo que a gente não vê, de certa maneira. Então, por exemplo, eu, Isadora, sou objetiva falando que eu sou loira, eu tenho 1,57 de altura, eu tenho características da minha fisionomia, por exemplo. Sou branca. A verdade é o meu interno, é o que eu sinto, as minhas emoções, a minha sensibilidade, por assim dizer. É como se fosse a personalidade. Isso.
Quase como. Pra ficar Isso. mais fácil Isso, aí. para ficar mais fácil. E então ela fala sobre o processo de subjetivação das mulheres e dos homens, falando da parte de gênero, assim, né? Então, as mulheres se subjetivam de um jeito muito diferente dos homens, onde para nós o lado do amor ele é muito mais falado desde que a gente é criança. Então a gente cresce muitas vezes procurando ser escolhida, procurando alguém para casar, um homem para casar conosco, assim. E claro, isso eu tô reduzindo muito, porque é o jeito que é ensinado. E aí, quando a gente pensa assim em quem não se identifica com isso, em mulheres que vão se atrair por outras mulheres, não tá nessa norma aqui. E aí tu sai dessa norma que é ensinado, então já vai reverberando, já tem alguns atravessamentos que vão falar sobre essa subjetividade da pessoa. Então, assim, o fato da gente, sendo mulher, ser rejeitada em alguma situação é muito pesado. Aí tu vai falar a respeito da construção da subjetivação dos homens, o fato de, sei lá, não ter um trabalho que receba bem, que consiga prover alguma coisa, não ter dinheiro para alguma coisa, um carro, um status, alguma coisa nesse sentido, afeta muito mais do que para as mulheres. E aí, claro, cada um vai reverberando em De várias maneiras. Exatamente, né? Várias facetas assim de cada tipo de subjetivação. E é por isso que tem vários caras por aí, principalmente na internet, que tu vê que o assunto às vezes nem é sobre isso, e eles falam, porque se o cara tivesse dinheiro, ela não ia estar fazendo isso. Que coloca todas as mulheres nessa caixa de mulher é tudo interesseira, a mulher só quer saber de cara com dinheiro. Quando na verdade, e aí isso vale para qualquer uma das nossas dores, né, gente? Isso é a ferida dele, é uma projeção do que ele não tem. Ele acha que ele está solteiro porque ele não tem dinheiro. Quando na verdade talvez você só seja. Às vezes você só toma cantar. Uma coisa que eu acho que é importante de citar é o quanto a gente reproduz isso em muitos discursos onde queremos aquele cara realmente com energia masculina, aquele cara que dá conta de tudo, aquele cara que vai cuidar de tudo pra gente numa situação. E a grande parte das mulheres quer, sim. Exatamente. Tipo, eu acho que a gente reproduz dessa maneira, sabe? Não que se eu quero sair com alguém, eu quero que essa pessoa dê conta de tudo e pague tudo e seja quem tá pensando em todas as estratégias, né, essa parte mais racional e tudo mais. Isso é porque eu quero de uma pessoa independente do gênero. Seria o ideal, assim, né? Não pensando, um homem com essa energia masculina, um homem que vá. Sexo, de uma forma bem ampla, é uma estratégia de dominação de corpos. Lógico. Né? O gênero é uma estratégia de dominação de corpos. Acho que a gente podia recorrer ao Foucault para explicar isso. Só que tem uma coisa que me pega muito, que é esse tipo de comportamento que vocês estão falando, eles refletem em todas as esferas de relacionamentos, inclusive entre duas mulheres, onde uma vai ter que performar mais masculinidade e a outra mais feminilidade, inclusive entre dois homens, onde um vai performar mais feminilidade, ele vai procurar por alguém que performa mais feminilidade, e tu se livrar disso é necessário de uma intervenção e de uma reflexão tão profunda. Eu não sei se tu já pegou algum caso desses, amigo, onde tu precisou pegar e dizer, olha, o que tu tá procurando, na verdade, é algo que falta em ti. E eu acho que a gente tem muito nisso, né? Às vezes tu procura alguém que resolva tudo pra ti, porque ou tu tá estafada de resolver tudo pra ti, tu queria uma mão ajuda, ou tu é uma pessoa passiva que vê os problemas e não consegue ir lá resolver, sabe? E aí eu sempre fico nisso, será que a gente não procura no outro o que falta na gente? Sempre. Sabe? E aí vem dessa coisa de que a gente precisa se completar e encaixar o próprio quebra-cabeça, porque a gente fica na expectativa que o outro vai completar pra gente, né? E aí talvez isso seja um dos motivos pelos quais o separar eles doa tanto, sabe? Claro, cada um vai lidar com a dor de uma forma, né? A mulher ela vai sofrer um luto de relacionamento, o cara ele vai pro bar beber e pegar todo mundo, porque ele não olha pra dentro, né? Mas esse talvez um dos motivos pelos quais, porque a gente não se completa antes de querer encontrar o outro. Tenho algumas amigas
E eu fui muito assim por um tempo, e graças a Deus, hoje em dia, graças a Deus não, graças à terapia, façam terapia. Eu entendi que não precisava e não tinha que ser assim. Que é a questão de que quando eu não tinha um contatinho, quando eu não tinha essa sensação de adrenalina, essa borboleta no meu Aham. estômago, eu achava que tinha algo faltando e que a minha vida estava um tédio. Não tem nada acontecendo porque eu não tenho alguém para alimentar essas borboletas e a minha ansiedade me gatigar e me deixar mal e me ficar ali, tipo, porque é que ele não me mandou uma mensagem e ficar tentando dissecar o comportamento da pessoa. E hoje em dia eu conheço algumas pessoas que elas não sossegam enquanto elas não estão em um relacionamento. Elas têm crises de ansiedade, elas se sentem infelizes, elas realmente acham que tem algo faltando. E aí essa sensação de completude, de ser completo, ela só vem quando vem o outro, né, para te completar. Ou seja, olha a responsabilidade que tu tá botando nessa pessoa que é um estranho, que tu viveu 20, 30, 40, 50, 60 anos sem. Ah, mas ele me completa. Como assim, sabe? Essa pessoa que tu não conhece, esse estranho que tu vai conhecer agora, aí é contigo, né, Isa, pra falar a O bom é que a respeito. gente pega e entrega, sabe? Sim, A gente sim. aceita a bomba. Exato, é tudo isso aqui, resolve. É esse caminho, gente. Eu não sou a mestre de tudo aqui, Não, mas não. assim, pensar nisso sobre um término afetar tanto uma pessoa é porque tem alguns significados além do que simplesmente não estar mais com aquela pessoa. Terminamos. Tem facetas muito. Outras camadas, assim. E aí, cada camada ela precisa ser vista com muito cuidado, assim. Mas isso de se completar é muito esperado muitas vezes, que a gente acha metade da laranja, né? Onde eu quero na pessoa coisas que eu almejo, talvez, coisas que eu gostaria com aquela pessoa, mas eu nunca parei para pensar naquilo sozinha. Então, eu preciso realmente dessa pessoa para isso? Eu não poderia executar certas situações sozinha, certos momentos sozinha, não necessariamente sozinha, mas saindo um pouco do âmbito do amor romântico, do tem que ser com essa pessoa que eu vou casar. Será que isso não dá para fazer com amigos, com família, com cachorro, com pet, com alguma coisa do tipo? Sozinha. Sozinho tudo bem. Né? Sozinha, sim, sim. Eu até não defendo tanto, assim, porque a gente somos seres relacionais, né? Sim. Mas eu acho que de tu estar sozinho, em quietude, em solitude, tu entender como que é aquilo para ti, de ficar em paz com isso, eu acho essencial para te ter uma vida sem Saudável. uma vida saudável. Porque senão a qualquer momento em que não tem alguém, em algum momento não vai ter alguém, se torna algo muito. Exatamente, porque se tu espera que o outro te complete, quando ele sai, ele leva um pedaço de ti. Não é sobre não ficar mal com o fim, não ficar mal com o término. Lógico que sim, gente. Dói muito. Sim, Aquela pessoa faz falta porque ela era parte do teu convívio, do teu dia a dia, ela estava inserida na tua rotina. Também tem uma questão até histórica. Eu acho que o amor feminino ele é construído falando de produto de cultura, tá, gente? Porque tem uma relação dialética que o produto de cultura ele está cristalizando a cultura de um tempo. Mas ao mesmo tempo que é, ele sofreu a influência na produção, ele também influencia quem o lê, quem o acessa, tá? Então, assim, o filme, ele está cristalizando o valor e o significado de um povo no tempo, mas ele também está influenciando esse povo. Então, tem essa relação dialética. Falando disso, ao decorrer do tempo, a gente aprende que o amor feminino e a fidelidade feminina, ele está ligado ao esperar, sabe? Ao esperar em casa, ser fiel, aguardar o retorno do aventureiro que foi prover, conquistar terras, guerrear, tombar reinos, e ele vai voltar para ela. Então a gente podia ir pela Ilíada na Grécia,
E aí o que que acontece com essa subjetividade ou com essa cosmovisão do que é o amor hoje, quando a gente tem dois bonequinhos que agora saem para se aventurar. E agora não é mais só um que fica. E aí a gente fica. Aí tu falas por um exemplo que eu dou o poder para a pessoa me completar. Eu até acredito que antes, quando a gente tinha essa mulher mais passiva, era mais compreensível que ela se completasse como ser, porque ela só acessava a sociedade através do marido, né? Ela Uhum. ficava em casa, ela tinha esse acesso à sociedade. Mas agora, para mim, eu sinto um pouco de dificuldade de encaixar isso, mas eu entendo. Mas eu tenho essa dificuldade de como é que hoje a gente ser que ambos os dois trabalham para um ser para conseguir prover as coisas para dentro de casa e tu ainda assim consegue largar a formação do que tu és para a mão do outro, Sim, porque sabe? essa completude ela é emocional, né? Exatamente, é que mudou estruturalmente. Mudou Exato. estruturalmente falando. A gente não tá mais em casa esperando e se conectando com a sociedade a partir deles. Mas a gente foi ensinada, de certa maneira. Não, eu não vejo ensinada, por exemplo, a minha geração. É muito sistêmico, né? A Não que gente. falavam para mim diretamente, Não, é mas muito o que eu via sistêmico. de É familiares. de certa forma ensinado, gente, porque assim, ó, não sei se vocês já passaram por isso, mas por exemplo, estamos vendo uma novela na Globo, e aí o cara trai a mulher, aí a mulher pega a personagem, né? E a mulher pega e fica pé da vida e vai lá e trai ele de volta. E eu, meninote, e assim, gente, eu tô falando, a minha mãe respondia pra mim, mas abre aspas, abre parênteses, aliás, minha mãe é uma pessoa pra frentex, tá? Super desconstruída, tarará, Um beijo tarará. pra mãe dela. Beijo, mano, te amo. Fecha aspas, fecha parênteses. Eu falava, tem que fazer mesmo. Dá na mesma moeda. E a mãe, não. Porque desde que o mundo é mundo, o homem trai a mulher. Mas Uhum. a mulher não pode trair o homem. Então, desde que o mundo é mundo, tá na hora de mudar, então. A mulher é aquela Exatamente. que perdoa, Só que, né? A então, mulher de é que certa forma, é perdoa. ensinado, sim, sabe? Dá uma puxadinha de orelha. De certa forma, essa construção do que é o gênero e de como é. Cruza a perna, não fala assim porque mocinha não fala, sabe? E Fecha isso a perna. exato, isso é ensinado. E aí tu pega e fala que vou numa janta com outras e teu namorado não fala nada, sabe? Exatamente. E a ponto de que. E aí entram outras questões de que quantas pessoas que a gente conhece aqui, sem citar nomes, né? É a Mas Cláudia. é a Cláudia. Arroba Cláudia Dododal. Ah, tudo bom? Não, mas é tipo assim, quantas pessoas que a gente conhece que elas realmente elas têm uma dificuldade imensa de deixar com que o parceiro tenha a individualidade dele. Entendeu? Uhum. De que tipo assim, ai, mas como assim que meu namorado tem futebol e eu não posso ir? O que que ele vai fazer lá que eu não posso ver? E a gente estava falando sobre a questão de fazer as pazes com a feminilidade. Foi uma coisa que o Davidson trouxe, que a comunidade LGBT, principalmente os homens gays, agora puxando aqui um pouquinho a sardinha para moda, né, gente? Que eu falei para vocês que eu ia fazer um link. Tudo faz sentido. É tudo a mesma coisa, gente. Pode não parecer, mas é tudo a mesma coisa. A comunidade LGBT, principalmente os homens gays, eles fizeram as pazes com a feminilidade. Eles não têm problema com o feminino. E aí, o que, que eu percebo? O quanto a moda masculina é chata. O quanto a moda masculina é tediosa, porque os homens têm dificuldade, principalmente um homem hétero, ele tem dificuldade de se permitir. E aí, se a gente pensa a respeito de tapete vermelho, por exemplo, a gente tem os homens que eles. Geralmente, quando você vê os homens hétero no red carpet, passando pelo red carpet, como é que eles estão? Com aquele terno, smoking preto, a gravata preta, a blusa branca, sempre a mesma coisa, entendeu? É uma chatice. E aí as pessoas vêm pra mim e dizem assim: ah, mas tu não posta nada sobre homens. Sim, gente, uma chatice do caralho.
Eles entregassem alguma coisa? Eles não entregam nada. E aí, quando você vê um homem trazendo uma informação de moda, com um look um pouco mais desconstruído, se permitindo, usando cor, usando tecido, usando estampa, né? Geralmente esse homem é um ator ou um cantor gay. Então, assim, nem a moda é permitida ao homem hétero, nem se permitir se desconstruir com a moda é permitido. Muito também, né, pela questão do que foi ensinado, que é o ser homem e se vestir como homem e se vestir como mulher, né? Há não muito tempo atrás, por exemplo, eu acabei de me lembrar disso, a minha avó dizia que existia, se não me engano, era o Sidney Magal, sim, que era considerado um homem meio afeminado na Que TV, tinha uma de cigano. naquela vibe cigana, mas porque ele usava a cor vermelha. E apenas homens gays e mulheres usavam a cor vermelha. A cor vermelha não era permitida para homens héteros. Era um sinal, exatamente, de que aquele homem ele era gay. Mas antes da gente fazer a pergunta final deste vídeo, porque falamos bate-bola, jogo rápido. bate-bola pro jogo rápido. Antes da gente encerrar, tu já te inscreveu no canal? Poxa, 10 segundinhos, se inscreve no canal, vai me ajudar muito. E aí já deixa um like pro YouTube entender que você gosta desse tipo de vídeo, tá bom? Então tá bom. Minha pergunta final é a seguinte. Por que é Isa e Davidson que a gente não sabe mais viver nada leve? Eu acho que tem uma grande parte de influência da era digital que a gente vive, onde a comunicação chega de um jeito, é como se fosse telefone sem fio às vezes. Porque tu coloca uma resposta ali pra pessoa, uma pergunta, enfim, e ela vai interpretar do jeito que ela quiser. Mesmo que seja um áudio, que daí é mais palpável, né? De tu entender como que era o tom de voz daquela pessoa. Mas nada igual pessoalmente, fisicamente, tu vê a pessoa, enfim, né? E ela o que que ela tá querendo dizer. Então, muitas vezes, cabe muita minhoca na nossa cabeça, Dá muita margem pra erro. Exatamente. Dá muita margem pra erro, porque às vezes é muito engraçado que eu já vi algumas pessoas dizendo assim, a mensagem era por texto, e aí a pessoa dizendo assim, mas porque tu foi grosso. E ele, não fui. Como é que tu sabe que a pessoa foi grossa ou não contigo se aquilo está escrito? Eu não sei o tom da tua voz pra saber se tu foi grosseiro quando Não fala. existe lugar vazio, né? Exatamente. Exatamente. Uma vez eu vi uma moça, eu não lembro quem é, e ela disse assim que ela teve muitas relações assim como nós, insalubres, né? Quem nunca? Mas que ela entendeu que ela precisava de uma pessoa que se comunicasse com ela, que falasse com ela. Porque se a pessoa deixasse ela sozinha, ela ia pensar o que ela quisesse, ela ia preencher aquele vazio com os demônios dela, com as vozes da cabeça. Então, o silêncio, ele provoca isso. Você preenche o silêncio, como o Davidson falou, com o que você quiser, inclusive com seus demônios. Achei bem significativa essa última fala. Davidson, por que é que a gente não consegue viver nada leve? Que esse mundo acabou. Tô brincando, gente. É o apocalipse. É o apocalipse. Acho que eu retomo um pouco do que eu falo no começo, que se a gente não define as coisas, tudo significa nada. Então, assim, se a gente não para pra pensar o que é amor, né? O que de fato é esse sentimento que a gente busca durante toda ou é ensinado a buscar durante toda uma vida. Porque amor feminino, que a gente tem como amor feminino, é trabalhos de reprodução social não remunerado. Cuidar, trocar fralda, regir o lar, Limpar a casa, limpar a casa. E o que o homem faz, que ele vai acreditar que amor é se exaurir de trabalhar para conseguir manter um lar, no sentido financeiro. E amor, ao decorrer do tempo, ele vai se tornando essa estratégia de uma classe dominante dominar os dominados. Acho que está na hora da gente, que é mais abaixo, tomar pra gente esse termo e entender o que ele significa de fato. Enquanto a gente não entende, o que nos não serve.
E entender que amor é uma coisa que entre os nossos a gente pode produzir. Eles não conseguem. Tá entendendo? O amor ele tem uma grande possibilidade, um grande poder de ser um sentimento revolucionário ou de te deixar parado, estagnado na vida. Então, se a gente puder retomar o Spinoza, lá do 1600, a Mariana Chauí, o maior spinoziano do Brasil, é, se, tudo que te move, ele vai ser um afeto positivo. Se ele te paralisa, se ele te faz estagnar, se ele não te move, se ele tem medo da tua potência, que tu pode ser e te faz ficar parada no lugar, talvez esteja na hora de tu dizer adeus e soltar. E às vezes soltar dói, às vezes soltar machuca. Então, por que que a gente não consegue ter nada leve? Porque eu acho que a gente busca uma coisa que disseram pra gente buscar, mas sequer a gente entende o que é. Eu faço das palavras do Davidson as minhas. Nossa, ele falou exatamente o que tava aqui. Eu tava aqui, eu não consegui dizer. Nossa, eu falei só no digital aqui. Nossa, é perfeito. Mas é porque Exatamente isso. o digital, Exatamente isso. ele causa essa quebra de comunicação que a gente não consegue, Sim, né? no caso eu vejo o digital como uma pontinha, assim, sabe? A pontinha do iceberg, assim. Tu traduziu É muito maior essa que parte isso. muito, essa camada muito mais profunda. Exatamente. Porque isso. hoje eu acredito que, assim, todo mundo quer conexão. Todos nós buscamos a conexão. Mas a conexão. E aí a gente pode retomar todos os outros autores que a gente trouxe aqui. Todos eles são muito enfáticos nessa parte. As pessoas querem e buscam conexão. Mas essa busca pela conexão, a gente não sabe nem como é que ela se dá. O caminho até ela. E aí o que acontece? A gente quer a conexão, mas a gente também tem algo que nos foi dado muito recentemente, enquanto seres humanos, que é a liberdade. Então, essa conexão, de algum modo, ela é entendida como perda da minha liberdade. E isso eu não aceito. Entendeu? E aí o que acontece? Antes dessa conexão acontecer, o que acontece? Eu me saboto. Eu não deixo a conexão acontecer. E aí que gera essa ansiedade, esse nervosismo, porque, porque, né, ou é tudo ou é nada, mas aí eu vou perder a minha liberdade, então eu não quero. Né? Eu quero essa conexão, todos nós queremos essa conexão. Não adianta de olhar para minha cara e dizer que não. Não olha pra gente e diz que não. Todo mundo quer. Eu, você, todo mundo. Todo mundo busca essa conexão. Mas quando ela atinge a nossa liberdade, aí já é inegociável pra gente. A única coisa que é inegociável é a liberdade. É a única coisa que a gente sabe que é nossa e que a gente não quer que nos tirem. Né? Então, eu acho que a questão da leveza também entra nesse ponto, talvez. De que é tudo muito rápido, é tudo muito efêmero, é tudo pra ontem. Não são os relacionamentos, é a moda também. Né? Aí a gente entra no império do efêmero, que o Lipovetsky defende, de que tanto, né, o Bauman falou dos amores líquidos, que nada é feito para durar e tal qual um produto, a gente descarta o relacionamento quando ele não está dando mais certo. Mas o Lipovetsky disse a mesma coisa a respeito da moda. Que essa pós-modernidade, ela agitou a gente de uma maneira e fez a gente consumir mais, precisar mais, que o que acontece? A gente consome, 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 gera-se a necessidade de consumo, a gente consome, 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 e quando tem algo novo que causa excitação, borboletinhas no estômago, entendeu? E aí a gente volta lá porque a gente estava falando, quando causa borboletinhas no estômago, a gente quer de novo. É o novo iPhone, é o novo modelo da Prada, da Chanel, é o novo não sei o quê, e a gente vai consumindo e descartando. E o velho vai descartando, o velho não serve mais. É a mesma coisa, gente, é a mesma conexão, é a mesma relação. É tudo estrutura, né? É a mesma estrutura, é tudo líquido. É tudo feito para não durar. Então, para mim, e quem sou eu na fila do pão, mas para mim é isso, sabe? A gente não consegue viver nada leve porque para muito além de a gente ter sido ensinado que não é mais assim, a gente não consegue porque a gente tem medo da liberdade e a gente foi ensinado a descartar quando não tá bom. Porque quem organiza as peças precisa internalizar na gente esse sentimento. Porque se tu estiver bem resolvido, tu não adere ao sistema. Tu entendeu? Penso eu aqui comigo agora montando as pecinhas que tu me deu, porque a gente precisa de indivíduos doentes para aderir a uma sociedade doente. Exato. E o momento que
alguém para, corre o risco da engrenagem travar. Não sei, até o amor é ensinado que é difícil. Porque o amor não é difícil, gente. É aquilo que a gente acredita, que o amor é difícil. E aí tu fica te prendendo nessas situações insalubres, porque o amor é difícil. Que é difícil? Difícil pra essa cantora ficar cantando lá as dores de cotovelo, entendeu? E ganhando dinheiro em cima com os streaming que vocês fazem. Aí o amor é difícil. É bonito, soa bem na música. Mas o amor não é difícil, gente. O amor é entediante. Vocês querem mandar um recado para quem está solo, avulso, nesse dia 12 de junho? Compre uma coberta, porque se tá frio. E é isso. Eu acho que a minha dica seria investir em Um vibrador. também, mas em tipos de amor, né? Em tipos de amor, então, tu ter não somente o amor romântico ali com alguém, romanticamente falando, mas com amigos, com família, com pets, contigo mesmo, com arte, hobbies, com o que for, investir nisso de uma forma genuína, de uma forma que se conecte mesmo, porque um amor romântico ele pode voltar, só que essas conexões vão ficar para sempre. Exatamente. E, gente, não se iludam. Na hora que a nossa base treme e o chão cai, o chão abre sobre nós, quem tá ali segurando É a terapeuta. é a terapeuta. Um com uma mão a terapeuta e com o outro os seus amigos. Mas terapia não resolve sozinha, né? Não, o trabalho é você. O trabalho é você que faz, né? E apoio rede de apoio, assim, né? E até só pra fazer um gancho com aquilo que tu falou sobre a vítima que tá buscando uma terapia, né? Porque não adianta só, vai e faz terapia. Não, terapia não soluciona problemas estruturais, tem como tu ter consciência sobre isso, mas tem coisas que é muito além da terapia, não é só sobre a terapia. Não é só sobre terapia, Mas também é. Também é. Mas é mais fácil. Mas é mais fácil se fizer. É mais fácil. É mais fácil. se fizer. Davidson, Recadinho final. recadinho final. Gente, muito obrigado. É um prazer estar aqui com essas duas pessoas. Tenho vergonha de falar, porque é o calibre. Mas é sempre uma honra estar com pessoas que pensam e tentam se mover para um mundo um pouco menos pior, né? E estar do lado de mulheres que eu admiro demais. E é isso, gente. Muito obrigado. Beijão para vocês. Espero estar aqui nos próximos vídeos. Eu quero agradecer também pelo convite. E é muito difícil, né? Um homem tá achando assim, o calibre aqui, né? Mas é muito bom te ouvir, amei te ouvir. E expressou muitas ideias que eu defendo, que eu concordo. Então, muito boa a tua visão. Essa parte histórica é algo que atravessa a nossa subjetividade diretamente e não tem como tu ser um terapeuta e não pensar nesses aspectos. Então, é muito importante isso. Amei te ouvir. Amei te ouvir também, maravilhosa sempre. Melhor oratória que tem. Meu Deus do céu. E essa parte da moda também é curioso. Eu acho que, pelo menos, também é algo pessoal, né? De que cativa, assim. E eu comecei a me cativar pela moda há pouco tempo, assim. Eu não entendi absolutamente nada. Pra mim era uma coisa... Porque moda também é subjetividade, gente. É a forma como eu me expresso como indivíduo. Entende? A moda é tudo, entendeu? É o reflexo político, é a subjetividade, é o retrato do tempo, é como a gente estuda a história, né? Como a gente estuda os sujeitos. Então, a moda é tudo, gente. Sim. Ela não é uma coisa só, Sim. né? Então, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço, é uma honra imensa para mim ter duas mentes brilhantes no canal, pessoas que pensam, que estudam e que sabem que a verdade está lá fora, né, gente? Que sabem que existe muito mais do que o que a gente percebe, que sentem e que dão nome para os sentimentos. Então, estou muito feliz, muito obrigada de vocês terem topado estar aqui comigo hoje. Muito obrigada mesmo, é um prazer imenso. E para você que nos assiste, meu muito obrigada. Feliz Dia dos Namorados. Feliz Dia dos Namorados. E não se esqueça, é apenas uma data comercial. Eu não quero saber de ninguém depressivo aqui, que senão eu vou sair daqui onde eu estou e eu vou dar na sua cara aí. Ai, dá na minha.
Tchau, gente. Muito obrigada, beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau.